Boa tarde. Estamos ao vivo hoje, nessa terça-feira. Minha convidada já deve estar entrando, que é a Roselei Desiovo Sala, ok? Eu estou adiantado uns minutinhos, então vamos aguardar. Sejam todos bem-vindos. E o nosso tema hoje é Epigenética, Sinfonia da Vida. Espero que vocês gostem. E lá vamos nós. Uma musiquinha para ajudar a gente a se concentrar para esse início de tarde de entrevista, né? E estou bem feliz com esse processo, né? Essa série de entrevistas chamadas Diálogos Interessantes tem sido bem interessante para as pessoas, elas têm me dado bastante retorno no privado. Então eu continuo, já estou com o mês de agosto completo, todas terça e quinta, até o final de julho está completo e já tem alguns agendados para o mês de agosto. Então, mantenham-se firmes aí e nos prestigiando, né, nesse canal do Facebook, ok? Sempre ao final da palestra, eu salvo e depois mando um link para vocês, né? Quem não conseguir assistir no horário das 16, que eu sei que é um horário mais comercial, tá? Porque fica gravado no Facebook e eu já estou baixando o computador e em breve estarei passando para o YouTube. Então vocês terão duas possibilidades de rever as palestras. Minha convidada chegou. Olá, Rosilei, tudo bom, querida? Ah, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo. Espera aí que eu estou sem fone, daí eu não vou te escutar. Sempre me esqueço desse fone. Você me escuta Espera bem? aí que eu já te escuto melhor. Pus uma musiquinha aqui até você chegar. Oi? Oi, tudo bom? Agora sim. Agora perfeito. Sua Que bom, eu te imagem está escuto bem também. perfeito. Deixa eu ver se não está muito alto aqui. Vamos ver. Melhorou? Ou está alto? Sim, tá ótimo, para mim tá tudo Tá bem. ótimo. Tá. Ótimo, então. Então vamos lá. Nossos convidados daqui a um pouco começam a entrar também. E eu estou animadíssima. Vou apresentar você antes da gente começar a falar. Cadê você? Espera aí. Aqui. Roselei Deus e Ovo Sala, bioterapeuta, profissional de educação física, personal trainer, tem aqui um número do CRF, né? Especialista em exercício físico e qualidade de vida, especialista em acupuntura e em saúde quântica, e também em neuroaprendizagem avançada, Master em PNL. Especialista também em training PNL sistêmica, com excelência em comunicação e oratória. Muito bem. Curso avançado em acupuntura, China. Professora de terapia quântica do IBRAT. Professora de anatomia energética e saúde quântica no curso Teorias Quânticas Aplicadas à Qualidade de Vida. Professora pós-graduação Psicoterapia Transgenerativa, do Instituto Hipnose e Regressão do Brasil, do Murilo Cucato, coach de bem-estar, palestrante em congressos, simpósios, seminários, workshops, cursos de formação e atualização em saúde e qualidade de vida, e proprietária do espaço Companhia da Vida. Ok. Depois, no final, lembre-se, se eu esquecer, de dar um contato aí para o nosso público, tá? Ah, legal.
Um telefone, um WhatsApp, alguma coisa. Perfeito. Falei alguma coisa errada aqui ou tá tudo bonitinho? Não, tudo certo. Tudo certo. Então tá bom. Então seja bem-vinda. Tá todo mundo curioso aí para saber o que é a tal da epigenética. E eu não abri. Eu falei, quem quiser, assista a live. Que bom, Então é com você agora. que Deixa eu bom. tirar a Então, música, que a música já fez o seu papel aqui. Peraí. Aí te ouviremos melhor. em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui, de compartilhar um pouquinho das nossas buscas, das nossas perguntas, porque a gente com certeza sabe muito pouco, né? E quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe de nada. Então, Exatamente. agradeço a oportunidade, né, de também poder ser humilde e dizer assim, sim, a gente sabe alguma coisa, nós estamos estudando alguma coisa e estamos no caminho para encontrar a qualidade de vida para as pessoas, né? Sim. Então, agradeço E esse muito. pouco que a gente sabe, a gente está com muita vontade de dividir, né, com as Sim, pessoas, né, que não tiveram sim, tantas sim, oportunidades como a gente teve, né, com certeza. Eu sempre digo que a nessa gente é vida, muito né? abençoada, Eu acho. porque a gente teve eu pelo menos tive contato com os melhores profissionais da minha área, tanto da área da Olha que educação física, maravilha. tanto da área de PNL, quanto da área de saúde quântica. Então a gente tem só pessoas, só o creme de la creme, né? Só os Creme de la melhores. creme. Ah, com certeza. Uhum. Então, Então quando a temos gente a caminha com obrigação os de gigantes, a dividir, gente né? se torna. Uhum. Isso, E a gente aprende um pouquinho mais, né? com certeza. Gostaria de começar desmistificando a epigenética, porque muitas Tá. pessoas têm um entendimento do que a epigenética é a tábua da salvação e Ah, ela é? faz qualquer coisa e ela soluciona qualquer coisa. E Sei. não é bem assim, né? O outro mito é que, por exemplo, a epigenética, que é dos mecanismos da epigenética ou da epigenética, a gente troca o sequenciamento das proteínas do código genético, o que não é verdade. A gente vai aprender Hum. depois ali que o que muda, na verdade, é a expressão gênica, né? A gente vai silenciar ou vai ativar genes. Então, são coisas bem importantes da gente entender, porque vários biólogos que escutam nós terapeutas falando algumas coisas vêm contra nós e com razão, porque nós não estamos tão bem informados assim quanto deveríamos estar. Então, é Olha, uma preocupação ética bem grande com a ciência sei. também, né? Porque nós precisamos fazer ciência no nosso consultório. A partir do Sim. momento em que nós anotamos os nossos dados dos nossos pacientes, dos nossos clientes, a partir do momento em que nós fotografamos, que nós escrevemos artigos, nós levamos a seriedade dos nossos atos como profissional no consultório. E isso é a base para fazer a história daqui para Sei. frente entre esta ponte do que é ciência e do que é esse mundo biofísico, do que é esse corpo vibracional. E nós estamos à frente disso, porque nós trabalhamos no consultório, temos com certeza vários profissionais podem falar muito, vários casos clínicos comprovados positivamente, pessoas que melhoraram sua qualidade de vida, muitas pessoas realmente conseguiram as suas curas com os Certo. nossos trabalhos, com as terapias, né? Com a medicina em si, mas o terapeuta, o profissional que está no meio da ciência, e a gente não pode esquecer que nós temos que fazer a ciência, como eu acabei de falar, ele tem que colocar esta cara literalmente para bater e levar a ciência mais a sério. Sim. Então, Concordo. não é um puxão de orelha, mas sim é um cuidado que nós devemos ter como profissionais. E de Eu acho saber que, que por exemplo, essa parte ética, né, também de todas as terapias, de todas as, acho que de todas as profissões, né, Rosilei?
sabe, devem ser levadas muito a sério, né? Sim. Esse dia eu Que, por estava exemplo, assim, ó, faço parte de um existem grupo. alguns Pode falar. profissionais que falam assim, por exemplo, né? Vamos com a mudança do pensamento, você vai mudar a tua doença, vai curar a tua doença. Isso a gente não pode afirmar, né? Não, Então são esses cuidados que a gente tem que ter no consultório. tem que ter. Com Eu, relação ao eu posso reiki, te a dizer barras de assim, access, tudo, né? Todas essas sim, modalidades, as pessoas acham que vão para uma sessão e se curam aqui, tem todo esse sim, processamento. sim, Mas isso não é existe, verdade. né? Sim. É interessante a sua É um observação. cuidado Aham. que a gente precisa ter como profissional, né? E entender toda essa dinâmica da ciência e das terapias, da psicologia, já que você é também uma psicóloga, né? E Sim, diante desse momento que nós estamos hoje. Então, não tem como dizer, por exemplo, para o paciente que ele vai ficar curado. Muito embora, né, como eu digo assim, olho no olho, a gente sabe que eu tenho, por exemplo, no meu caso, falo por mim, falo por todos também, que eu tenho mais de 98% dos casos que comparecem no consultório de curas. Então, casos clínicos olha. fantásticos. E aí é que entra a Isso que eu ia te epigenética, perguntar. né? É. Bom, fale da epigenética, o que ela é, depois quero que você me Não, mas conte, fale, né, quais pode são perguntar. as utilidades dela, né, a rotina de consultório, né? Sim. Tu ia perguntar alguma coisa? Não, posso falar. Não, não, pode falar, era nessa linha aí, né? O que é, primeiro, para eles entenderem, e mais uma coisa, você falou também do ser humano quântico, né? Corpo vibracional. Vibracional. Eu queria que você explicasse um pouquinho para quem está nos assistindo também, né? Para a gente é uma linguagem usual, mas eu não sei Sim. se para todos faz sentido, né? Se você pudesse dar uma Assim, geralzinha também sobre isso. sim. No mundo da biologia, por exemplo, né, da fisiologia, da anatomia, nós conhecemos um corpo, um sistema, células, sistemas respiratórios, digestórios, enfim, nós conhecemos o corpo físico, as suas Seis sistemas. reações, né, Uhum. o seu sistema imunológico, o seu sistema nervoso, enfim. No nosso mundo das terapias, nós sabemos que existe muito além de tudo isso dentro deste corpo, que é a sua expressão de energia, né? Então, este corpo vibracional, ele nada mais é que uma manifestação de energia, uma manifestação dessa informação, porque a energia, ela é informação. Então, quando nós estudamos, Exatamente. por exemplo, dentro da medicina chinesa, dentro da medicina indiana, da medicina chinesa, os meridianos e da medicina indiana, por exemplo, os chakras, nós entendemos que existe uma relação biofísica, muito além da química em si, existe uma relação biofísica, ou seja, a química está acontecendo, mas também tem uma outra energia aí acontecendo no nosso corpo, se manifestando no nosso corpo, tá? Tá. Então, a gente vai pensar que este corpo vibracional é o corpo de energia. Por Tá. exemplo, os biofótons, né, que são partículas menores de energia, eles estão lá no nosso corpo. Eles estão em todos os seres vivos. E esses biofótons, para a gente pensar, para a gente entender, eles fazem a comunicação entre as células. Olha a Olha, importância deles. E sim, eles levam energia para dentro da célula e vão comunicar essa energia para a outra célula. A gente fala tá. que é onda e partícula, né? Aonde a partícula seria mais a questão física em si, mais química. Dentro da medicina chinesa é como se você fosse pensar num corpo material, músculo, osso, né? E Uhum. a onda, ela carrega energia sem ter matéria. E daí ali vem uma explicação bem importante, por exemplo, dos florais, das frequências em hertz, das cores, Tá. ok? Então nós temos, na verdade, um sistema muito complexo, não só físico, né, mas um Sim, sistema vibracional, um corpo vibracional. Tá? E onde entra dentro deste corpo vibracional a questão também da alma, da espiritualidade, independente de religião. sim. Espiritualidade, né? Uhum. Espiritualidade, Não religiosidade. independente Aham. de religião em si, tá? Sim. Então vamos lá.
A epigenética ela é uma das descobertas mais importantes no campo da biologia, porque ela mudou o entendimento da genética. Por quê, né? Eu, por exemplo, na minha longa vida, na minha longa história, ouvi muito falar assim: ah, mas eu sou gorda porque minha mãe é gorda. Eu sou braba porque meu pai é brabo. Ai, mas eu não posso Sim. comer pão porque a minha mãe, quando come pão, engorda. Então, essa relação que a gente tinha, não só nós, mas também no mundo da ciência, né? A relação do gene, do código genético, com a como nós vamos nos manifestar na nossa vida. Por exemplo, as pessoas pensavam que estavam fadadas a serem iguais aos seus pais. Sim. E o mundo da epigenética, que a epigenética, na verdade, é acima da genética, ela vai trazer o que para a gente, né? Uma informação de que, por exemplo, um hábito de vida, um comportamento pode mudar a expressão. Daí lembra que eu falei do mito da expressão? Vai mudar, pode mudar a expressão gênica. Por quê? Porque você tem uma informação. Então, quando você muda a informação, você muda o resultado daquele processo dentro daquela célula. Quando eu mudei uma informação, eu mudei completamente a minha linguagem. Eu vou mudar o resultado do que está acontecendo. Tudo bem? Você pode dar um exemplo de como isso funciona, para esclarecer mais? Tipo Posso. assim, por exemplo, eu posso te perguntar, a barras de Access, aquele trabalho do Mãos Sem Fronteira, que agora me fugiu o nome, Mãos de luz. o Reiki, as várias modalidades de Reiki, toda a Theta Healing, toda essa linhagem, elas atuam nessa, nesse Nessa plano que linha, você está nesse descrevendo. pensamento. Isso. Sim, por quê? Porque quando nós falamos exatamente da questão da energia, onda e Uhum. partícula, eu vou lembrar mais uma vez que a onda carrega energia sem ter matéria, certo? Sim, Então, por exemplo, quando você está colocando a energia, ela é uma informação. Então, quando você coloca a energia, quando você faz a imposição das mãos, seja qual forma que for, você está colocando uma nova informação. Olha que isso. interessante. Eu sou da medicina tradicional chinesa e fiz Eu acho bárbara. bárbaro. Eu fiz um, Eu acho que outro um dia nós podíamos artigo. falar sobre ela, né? Que Podemos, tal? com Ótimo. certeza. Então já está Aceito o convite. convidada. Ah, maravilha. Eu fiz um artigo da medicina tradicional chinesa, onde a gente testou um floral mentalis, que dentro dos florais quânticos ele é considerado um biofator de órgão, ou seja, ele vai modelar ele vai harmonizar e Ele modular é, a da, ele, é- energia. ele é um floral da Physioquantic, né? Ele é um floral da fisioquântica. Eu fiz Sim, curso de Physioquantic em São Paulo, que legal. junto com a doutora, não vou me lembrar o nome dela Marta, agora, mas ela é de Campinas, né? deve ser a Marta ou a Lara. Acho que é Marta de Campinas. É, Muito legal. Muitos domingos passei com ela. que legal, que bom. Gente É, finíssima é, também. são Então, ótimos assim, eu, esse eu material fiz aquele dela. artigo, como eu estava te falando, e Desculpa, usei te um cortei. floral, tá? Então, a partir do momento em que eu imaginei que eu poderia medir a energia deste floral agindo nos meridianos de acupuntura com um aparelho chamado Rio Duraco. Rio Duraco. Tá, Rio esse eu desconheço. Duraco. A gente coloca o Rio Duraco nos pontos específicos de acupuntura e ele vai medir a energia do meridiano, porque o Ah, nosso corpo é energia, sim, entendeu? Então, se o nosso corpo ele for entrar em contato de alguma forma com uma energia, ele deve mudar o seu padrão vibracional. sim, Concorda comigo? Então, sim, mudar o padrão perfeitamente. vibracional mudou porque houve ali uma nova informação, uma energia que veio, essa informação veio através da onda, que não precisa ser especificamente química. Compreende? Entendi. Por isso a questão da barra de axis, por isso a questão da cromoterapia, por isso a questão, por exemplo, do que eu falava para alguns alunos da pós, por isso da hipnose, porque a palavra ela é uma frequência, ela é uma Sim. informação. E vai mudar o padrão energético dos meridianos.
Porque o meridiano, ele é a nossa energia, ele é o corpo vibracional, né? Faz parte desse sim, corpo vibracional. E a sim. minha ideia era exatamente isso, né? Pegar aquele floral, medir os meridianos das pessoas, de 40 pessoas foi medido, então realmente foi um trabalho, um artigo científico. Tá. E por isso eu comentei antes, né, quando eu comecei a live, da necessidade de nós profissionais fazermos ciências, anotarmos tudo no consultório, porque o que nós temos é a história desse momento onde o corpo vibracional ele está sendo comprovado cientificamente. Não há mais Sim. como voltar. Não. Né? A gente precisa ter esse respeito à ciência, mas nós precisamos ter mais ciência ainda para comprovar através da ciência aquilo que pode sim ser comprovado, que é o corpo vibracional. Exemplo E disso uma é o Rio abertura Drago que para eu estava isso, falando. né? E Oi? uma abertura para isso, né? Para essas Uma abertura buscas. para isso. Então, Né? olha só que interessante. Eu medi o meridiano dessas pessoas, de 40 Tá, pessoas, e nós temos meridianos do direito e esquerdo, lado direito e lado esquerdo do corpo, tá? tá. Então, 40 vezes 12, lado direito e esquerdo. Pensa que deu muito trabalho, tá? Oh, sim, muito trabalho. Aí o que que aconteceu? Essas pessoas, eu pinguei, né? Elas pingamos o floral na sublingual nelas e medi Mentalis. novamente com o Rio Duraco, Aham. entendeu? Então, mudou a frequência dos meridianos. Como o biofator era mentalis, pasme você, o meridiano de acupuntura que mais sofreu alterações tanto para cima quanto para baixo, e daí ali é que eu tenho que sentar, minha filha, e estudar, porque tem, para cada caso é um caso, tem muita coisa para ser explicado, mas enfim, houve alterações maiores no meridiano do coração. E o meridiano do coração, ele é a casa da mente, é o Shen dentro da medicina chinesa. E nós não temos meridiano do coração. Desculpa, não temos da mente, né? Nós temos o meridiano do coração, que é Do considerado a casa coração. da mente. Olha que Tá. interessante. Então, o que que a gente comprovou? Além de que o meridiano do coração foi o mais alterado, comprovou-se que houve uma alteração em todos os meridianos. É como se desse um tapa e aquela vibração ressoou, Reverberação. Aham. verberação, ressoou em todos os meridianos. Houve muitas alterações. Olha, que fantástico. Então, pense que isso com 15 gotinhas sublingual. Em 20 segundos, uma ação de 20 segundos. Então, assim, Entendi. o floralzinho lá quântico que não tem nada, mudou a energia dos meridianos. Por que que ele mudou a energia do meridiano? Porque o floral, ele é energia, ele é uma Sim, informação. Então, você consegue entender o que eu quero dizer com uma informação muda o resultado, tá. ok? Por Por isso a exemplo, assim, responsabilidade, né? nossa, muita responsabilidade. Então, o que que a Sim. gente precisa entender, né? As nossas Hum, ações de todo o dia, elas são padronizadas, concorda comigo? Você sim. levanta, toma café, você escova o dente, você acha que a vida é maravilhosa e você odeia a vida, enfim, tá? Cada um tem um padrão de vibração, de entendimento, de sentimento, de coerência cardíaca entre cérebro, mente, né, e o coração. E Tá. acha que a vida é maravilhosa e acha que a vida é horrível, ou seja, tudo que está acontecendo para a gente naquele momento, tudo que nós vamos ter uma reação. Então, esta reação advém também dos nossos filtros. E daí a gente Olha, pode pensar em PNL, né? Se você tá. bateu o carro, por exemplo, você pode achar que isso foi o fim do mundo e achar que o dia teu acabou, ou então você pode pensar assim, não, graças a Deus não foi nada. E então, quimicamente, lá dentro de você, está mudando tudo. O teu hormônio do estresse, o hormônio do cortisol, o hormônio da adrenalina, obviamente que bate o carro vai dar estresse e cortisol. Ele vai ser Sim, remodulado de novo. Por quê? Porque sim. você até ficou nervoso, mas a tua reação com aquilo foi de uma forma mais equilibrada. Você teve um pouco mais de controle naquilo. Sei. Entendeu? Moderou Então, assim, tudo.
o teu sentimento, o teu pensamento vai mudar a fisiologia. Vai mudar a fisiologia do seu corpo. Eu sempre digo assim, né? Eu vou ter que inventar um outro exemplo, mas aquele exemplo do limão é fantástico. Imagine que você está comendo um limão. Corte o limão. Todo mundo vai salivar, porque está imaginando. Nós temos uma imagem, certo? Imaginária vem de imagem. Você tem uma lembrança de uma imagem de um corte de limão que você fez e que você salivou a boca. Independente de qualquer coisa, por lembrar, ou seja, por um pensamento, uma memória, você mudou a fisiologia do seu corpo, porque você salivou. Então, uma memória, uma imagem, uma lembrança, um pensamento, um sentimento, ele muda a Tá. fisiologia do seu corpo. Por exemplo, se você tivesse nojo de limão, porque daí você não só fez a relação da imagem, né? Não foi só cortar um limão e vai salivar a Uhum. minha boquinha do limão. Não. Odeio limão, acho horrível limão. Aí você tem o quê? A relação que você fez emocional com o limão. O link, Percebeu? né? O Uhum. link. E às vezes até físico, até de expressão, fazer careta, alguma coisa assim, né? A resposta ao estímulo. Sim, verdade. Tudo bem até aqui? Tá? Perfeito? Vamos Então dar uma tá. olhada aqui se as pessoas estão acompanhando, ver se Tá. tem perguntas por aqui. Sim. Qualquer coisa a gente pode Tá. parar e não tem Isso, problema. bem-vindas todas as pessoas que estão aí nos. Olha, parabéns mais uma vez pela excelentes lives, muito grata. Obrigada, Vólia. Ah, Angélica Silva, parabéns às duas fantásticas confirmações energéticas em sua pesquisa de especialização, Roselei. Muito Obrigada, bom. querida. E por falar nisso, Roselei, tem acesso a essa sua Tem sim. monografia? Se você colocar artigo de Roselei Deus de Sala de padrão vibratório ou saúde quântica, terapia quântica, já vai aparecer lá. Ou não, se não, a gente só pedir para mim que eu mando para vocês. Mas tem o Ah, PDF já, legal. né? Ai, Tá? ótimo. Eu gostaria. Já pode me Sim, é enviar muito depois. legal. É. Eu gosto dessas A minha coisas de mãezinha pesquisa, quântica, a doutora gosto muito. Rosângela Quântica, né? A doutora É, Rosângela Arendt, quer dizer, ela dizia assim que esse artigo foi o primeiro artigo que se comprovou, então, a alteração energética dos padrões vibracionais lá dos meridianos com o floral. tá, Então, ela ficou muito feliz porque, obviamente, né, a gente sempre está tentando pesquisar, como eu falei para você, essa questão da preocupação ética em si e da pesquisa da ciência, tá? Eu queria tá. indicar um outro livro para vocês, que é A Sinfonia da Vida, e ele que gerou o título da live, do Ah, põe Joel aí, de você Rosnay. consegue pôr aí o título? Consegue Sabe digitar que eu não. aí? Deixa eu ver se eu consigo. Daí já Joel, fica registrado, se alguém esquecer, volta aí no vídeo e pega, né? Joel de Rosnay, Sinfonia da Vida. A Angélica postou ali, ó, Uninter, revista Saúde, Index PHP, É esse papapá, mesmo. Saúde Quântica, é o teu artigo. Esse é meu artigo. Aham. Ótimo, Saiu com letra menor ali, mas obrigada, não tem problema, tá? Angélica. Aham. Hã? Não, estou agradecendo a Angélica, foi ela que postou ali. Sim, querida, obrigada, meu amor. É. Então, Joel ele de escreveu Rosné, a um Sinfonia da livro, Vida, legal. Aham. tá? Ele escreveu um livro que ensina que é possível ter um equilíbrio físico, enfim, emocional, mental, com exercícios físicos, com alimentação, com Tá, sentimentos. Então, assim, uma outra coisa extremamente importante da gente entender, e eu daqui um pouquinho vou ler para vocês o meu mapa mental sobre a epigenética para vocês verem. Se vocês quiserem ter acesso ao meu mapa mental também dou para vocês, tudo que é meu é de vocês. obrigada. Imagina, ele fez uma relação entre a boa nutrição, a redução dos estresses e fez também uma relação do relacionamento não, uma análise, por exemplo, do nosso padrão das relações sociais, o que nos faz bem, o que nos faz mal.
entendi. né? Então, assim, Relações tudo tóxicas ou promove não? para nós a Aham, saúde ou não. tá, Então, por exemplo, o exercício físico, ele vai promover a saúde. Tanto é sim. fato que se você, por exemplo, numa alimentação, numa dieta, não é dieta que a gente diz, mas enfim, numa alimentação saudável que você está fazendo, a partir de mais ou menos uns 6 meses, você já tem uma mudança no metabolismo. Oh, Então, não é só subir na balança e ficar feliz porque você emagreceu. Tanto é fato que às vezes você sobe na balança e engordou, mas é porque aumentou a sim. sua massa magra. Então, o seu comportamento, o seu hábito de vida saudável, ele vai fazer o quê? Ele vai silenciar aquele gene que teoricamente seria o teu gene para dizer assim: ah, eu sou gorda porque a minha mãe é gorda. Ah, É entendi. por causa da genética da minha mãe. Então, assim, por mais que você tenha realmente esses genes, por mais que você tenha esse código, essa informação genética, para ser uma pessoa com alteração de peso, você consegue mudar isso se os teus hábitos forem hábitos saudáveis. Olha que Sim. interessante, tá? Isso, fazendo um link com o que você está falando, há poucos dias eu entrevistei uma amiga, uma dinamarquesa, que trabalha com é, o self-healing, né, do Neil Schneider. E ela falou coisas muito semelhantes ao que você está acabando de falar, né? Você veja como há confirmações entre as linhas, né, as abordagens aí de ajuda, né, de abordagem clínica, né? E ela falou Sim. que não dá para trabalhar só os olhos, tem que trabalhar o corpo, tem que trabalhar a alimentação, a respiração, né? Ela falou exatamente o que você está falando. Você vê como, né, em certos aspectos, a linguagem está se tornando mais universal, né? As pessoas estão conseguindo uns links sem Sim. separar tanto. Ah, aquela abordagem trabalha aqui, aquela outra abordagem. Elas estão começando a trabalhar juntas. Eu acho isso muito bonito, né? Ontem eu É, estava num treinamento fantástico do Wendel Carvalho. Ele fala sobre ah, foco. Lembra que eu falei para ti, né? Ele foi. fala Aham. sobre foco, atenção, enfim. A esposa dele, a Karina, que é uma nutricionista maravilhosa também, fez uma meditação, né, com relação à árvore familiar sistêmica. Porque ele comentou assim, ó, eu sempre trabalhei muito, há 16 anos que eu já trabalho esse meu método, mas eu comecei a ter sucesso quando o meu olhar foi sistêmico. Olha que interessante. Então, ele é do Sim. mundo, vamos pensar assim, do mundo do dinheiro, né? Vendo, compro, modifico, faço, até Sim. do comportamento também, obviamente. Mas ele conseguiu ver resultados mais Do positivos a fazer, né? Do partir. agir. Uhum. Mas ele conseguiu ver mais resultados a partir de que as pessoas se trabalharam na questão sistêmica, ou seja, na família, no qual era o entendimento dessa família. E olha que fantástico. Eu tenho alguns estudos aqui, por exemplo, dentro da epigenética, que falam assim, ó, os estudos não falam, né? Está escrito Uhum. nos estudos. Famílias com grave escassez de alimentos na geração dos avós, filhos e netos têm maior risco de doenças cardiovasculares e diabetes. Mais uma Tá. vez, informação, tá? Então, assim, lembra que eu acabei de falar antes, né? Sim. Exercícios, alimentação, relacionamentos, enfim, toda a questão emocional, saúde emocional, Sim. psicológica, enfim, toda, tá? Então, pensa que a alimentação faltosa, uma alimentação escassa, ela pode modificar uma expressão de um gene. Porque, obviamente, né? Depois eu vou explicar aqui o que que acontece. A gente tem, Fantástico. obviamente, como ser humano, como corpo vivo, o metabolismo. E o Sim. metabolismo para viver, assim como toda e qualquer célula, todo ser vivo, ele precisa de quê? De energia. E a energia trazida para o ser físico é através da alimentação. Então você consegue perceber a importância da alimentação nesse caráter da epigenética? Sim. A importância da alimentação hoje, nesse sistema que nós estamos, na questão do vírus, tá? Foi feito um outro estudo em 2014, 2004, né? Foi pego dois grupos de ratos. Eu adoro quando é bicho, porque daí não tem aquela coisa assim, pode ser efeito placebo, né? Mas tudo bem. Foi pego dois grupos de O ratos. bichinho, o placebo não funciona, né?
Não, até diz que funciona, mas enfim, é Ah, é? outro pano para manga, né? Foi É. feito um estudo com dois grupos de ratos. Um deles, Ah, a mãe lambia os filhos, dava carinho para os filhos, né? E o outro grupo, a mãe não dava carinho, não lambia os filhos. Olha que interessante. O que aconteceu? Eu escrevi aqui, ó. O amor materno alterou os níveis de metilação nas regiões do hipocampo, regulando o gene receptor do glicocorticoide, dos níveis dos hormônios do estresse, do cortisol. Então, tá. o que eu quero falar com isso? O meio está influenciando essa expressão do gene. Sim, sim. Entendeu? Então, Entendi. um comportamento gerou lá na célula, lá na expressão gênica desses ratos, uma modificação. Um Olha outro que estudo de interessante. gêmeos idênticos. Eu sou gêmea idêntica, né? Ah, é? É bom Aham. saber, se encontrar por aí e me Mas é tratar lá do Rio estranho, eu Grande do já Sul. sei que é a sua irmã. De gêmeos É. idênticos, né? Ah, Eles tiveram, como eles são idênticos, eles têm o mesmo código genético, certo? Então, eles têm sim, uma mesma informação para ser expressada, um mesmo código tá. genético. E eles ficaram separados, né? Viveram algumas coisas diferentes, sociais, emocionais, e tiveram manifestações de doenças diferentes. Então, vamos pensar assim: se o código genético é uma informação para uma manifestação de alguma coisa, desde de criar cabelo, enfim, desde comportamento, quando houve uma modificação do meio, por exemplo, o primeiro, agora não lembro se era o primeiro ou o segundo que foi analisado gêmeo, ele ficou mais em ambientes de estresse do que o outro. Hum. Então, ele manifestou bem mais ansiedade no estresse que o outro. Olha que interessante. Você sabe que você falando isso, eu me lembrei de dois aspectos. Um que era aquela Ah, coisa que da mãe. legal. Vera e Major A, devem estar me assistindo. Um beijo, são pessoas que eu amo do coração. sejam Pode todos falar, querido. bem-vindos. É. Não, eu lembrei de dois aspectos. Um antigo, que é a história da mãe macaco, né? Sim, Que uma era de pano e uma que era de arame. sim, Lembra? sim. Que Que coisa. a macaca comia, às vezes passava até fome para ficar com a mãe que dava, né, calor, que era de pano, e Sim, a que dava o leite, que era de arame, frio, não tinha contato nenhum, só a mamadeira. Ele ficava mínimo tempo, só para não morrer, digamos assim, né? E o sim. outro aspecto foi uma reportagem que eu vi há muitos anos atrás, nem sei se vou me lembrar de detalhes para te dizer, mas era assim, mostrando que os bebês cães, os animais bebês, né, quando são filhotes, que são tirados da mãe antes de desmamar, que desenvolve esse comportamento obsessivo, agressividade, insegurança. E são filhotes mais difíceis depois de você educar, de você criar. São muito mais estressados, muito mais irritadiços, né? E tem um pouco a ver do que, né, assim, do que Sim. você está falando. Mostrou até, ele Informação punha muda um... resultado. É, então fizeram até um experimento que me marcou, eu acho que eram porquinhos, que eles punham na água, e o porquinho que foi desmamado muito cedo entrava em pânico e não conseguia, morria afogado se você deixasse. Tinha que alguém Uhum. ir lá e retirar. Os outros, né, que foram desmamados na época certa, conseguiam ter a tranquilidade de procurar uma saída naquele tanque grande, onde eles pudessem sair da água. Olha que interessante. Muito interessante. Né? Se trouxer isso para amamentação e bebês e toda essa coisa, faz algum sentido também, né? Muito sentido. Sim. Não sei se Olha só. tem a ver com o que você está Um dos, falando aí, assim. sim, um dos primeiros cientistas a sugerir que os hábitos de vida e o ambiente social em que uma pessoa está inserida poderiam modular o funcionamento dos seus genes foi Moshe Sif. Ele foi um professor de farmacologia e terapêutica da Universidade do Canadá.
Então, o termo modular é um termo que eu gostaria que ficasse na cabeça de vocês, né? Porque ele é um termo que ele Modular. vai ser muito usado. Por quê? Porque, por exemplo, o reiki ele vai modular, o floral ele vai modular. E o Tá. que que é modular, né? Tudo que está para cima, desequilibrado, ele vai trazer para o equilíbrio, para a base, porque você tem uma informação de saúde, Tá. concorda comigo? Sim, sim. Então, a partir do momento em que você tem uma informação de saúde, você tem uma manifestação desta saúde. A partir do momento em que você muda esse padrão vibracional, esta forma de se manifestar, Sim, muda, obviamente, a sua saúde. Muito sim. interessante. Muito. O professor falou assim, ó. Ele falou sobre a programação do genoma que ocorre por meio de processos bioquímicos batizados de mecanismos epigenéticos. Seria um processo fisiológico, uma espécie de resposta adaptativa ao ambiente que Tá. começa na vida uterina. Então, Olha, já a partir do momento da divisão celular. tá Então, bem no lembra que a início, gente, então, quando estudou, gestacional, embrionário. quando vocês, acho que os psicólogos estudaram ainda mais a relação dos folhetos embrionários com os órgãos e com as emoções. E sabe quem veio trazer isso para a gente há mais de 3, 4 mil, 5, 6 mil anos atrás? A medicina tradicional chinesa, que faz a relação Acredito. do cérebro, né? Por exemplo, com o intestino. Olha que Tá. legal. E essa relação, né? Você tem lá a estrela dos cinco elementos, você estuda isso, né? Os órgãos, as vísceras e a emoção. Sim. Então, por exemplo, já na medicina tradicional chinesa já foi estudado a relação desta emoção com os órgãos e com a energia ou falta de energia ou excesso de energia em cada meridiano. Por isso que a gente faz a inserção das agulhas em determinados pontos, obviamente, para acessar a energia, enfim, para modular essa energia. Então, a Tá. palavra Você dá ou modular estimular. Aham. é uma palavra que eu gostaria que vocês pensassem Tá. bastante, tá? Entre os Tá, ok. mecanismos epigenéticos conhecidos, o mais comum e o mais estudado é um que se chama metilação do DNA. Nós temos aí o hidrogênio e Metilação carbono do que vão se DNA. agrupar, né? Hum, E vão fazer, eles vão impedir que eles se expressem. Então, assim, depois eu vou explicar melhor, mas você tem um DNA, a fita dupla, lembra do DNA? E você uhum, tem um código ali de proteínas, certo? certo. Aí, esse código de proteína, ele tá colocado. Primeiro tem guanina, depois tem timina. Ele tem uma Adenosina, sequência. né? Eu não Isso. lembrava, agora não sei mais. Ele tem uma sequência. Tudo bem? Tá. Se Tudo. ele tem aquela sequência, é como se fosse fazer uma receita de bolo. Depois eu vou fazer uma metáfora, explicando uma fábrica que faz bolo para explicar sobre o DNA, bem legal, tá? Ah, legal, ótimo. Aham. E ele faz o quê? Ele tem então ali essa sequência de bases proteicas e ele vai metilar, ele vai esconder esse código genético, porque o RNA ele vai vir ali e vai copiar. E olha que Tá. interessante. Nesta metáfora da fábrica, eu vou contar para você que existe um cofre, aonde existe um livro de receitas. E esse livro de Tá. receitas não sai lá dentro do cofre, lá de dentro do cofre. Tá. Mas existe uma pessoa que consegue lá bater na porta lá do cofre, o cofre se abre e ele consegue copiar a receita, Tá. que é o RNA mensageiro. Então o RNA mensageiro vai lá e copia só uma receita. Percebe? Ele não pega o Tá. livro de receitas e vai embora com o livro de receitas, não. Ele pega Tá. uma cópia, por exemplo, de Específica. fazer um bolo X, Tá. ok? Uhum. Então, olha que interessante. Esse DNA ele está protegido, porque ele tem o código genético. Então, a partir do momento em que o RNA encostar no DNA para ler,
e para fazer uma Hum, transcrição desta cópia para ele, porque ele vai ter que sair dali e executar outras ações lá no teu organismo. Então, ele tá. precisa copiar essa sequência de códigos, porque é a Ah, forma de fazer o bolo. Primeiro, se você botar ovo, farinha e açúcar, vai ficar de um jeito. Se você colocar açúcar, farinha e ovo, vai ficar de outro jeito. Então, a sequência dessas proteínas vai modificar os códigos genéticos, obviamente, e obviamente vai modificar os resultados. Olha que interessante. tá. Então, quando há essa metilação, é como se fosse que essa base dessas proteínas elas iriam ficar escondidas. Quando o DNA, quando o RNA passa ali para copiar, ele não consegue copiar porque está escondido. E qual a E vantagem esses disso? são mecanismos que a gente diz mecanismos epigenéticos. Uma outra ideia legal, por exemplo, Hum, entender o gene, ele vai ficar enrolado, enrolado, tá. enrolado. Então, o DNA ele vai ficar enrolado e quando o É DNA, DNA? RNA passar para copiar, o que está aqui atrás ele não consegue copiar, porque ele teria que estar mais expresso para ser copiado, mais visto para ser copiado. É uma metáfora para Sei. a gente entender, tá? Mas essas são Tá. as proteínas histonas, que também são processos epigenéticos. O Tá. E qual é a problema de vantagem dele estar escondido aí, camuflado, digamos exatamente assim? copiar ou não copiar esse código genético, silenciar ou ativar genes. A questão da patologia, por Ah, exemplo, entendi. desses mecanismos, é, por exemplo, ativar um gene de câncer. Se você tem um gene de câncer, entendeu? Ah, entendi. E se você, por Se exemplo, camufla, não deixa copiar, se, reproduzir. camu Isso. se camuflar, exatamente, se camuflar não vai copiar essa sequência de genes. E porque aonde que essa sequência de genes vai estar? Lá na divisão celular. Lembra que eu falei da divisão celular? Dos folhetos embrionários, houve uma divisão celular, e a partir dali tem aquela informação, tem o código genético que vai ser modificado. Olha, Olha que interessante. Tá, então vamos lá. muito. Vamos Hum, pensar na questão da biologia. Certo? Então, nós estamos falando de tá. epigenética, vamos pensar na questão da biologia. Houve aí uma criação da vida. Essa criação da vida, seja lá qual que é a tua visão espiritual, enfim, ela necessitou de uma energia. Deus falou, fez o verbo e o mundo foi criado. Enfim, houve uma criação de uma energia e o mundo se manifestou, tá? Aí, nós podemos entender que existem as células. Dentro dessas células, as células são unidades estruturais lá dos seres vivos. Dentro dessas células tem Sim, os átomos, que tem o que, tá. meu amor? Energia. Energia. Se Tudo tem se energia resume lá à dentro do energia. átomo, o que, que vai acontecer? Os átomos, eles vão se juntar e eles vão fazer o quê? Um ou mais átomos, quer dizer, dois ou mais átomos vão formar as moléculas, concorda? Sim, Moléculas vão fazer tecidos, vão formar tecidos. Tecidos tá. vão formar órgãos. Órgãos vão formar sistemas. O que, que isso quer dizer, Roselei? Quer dizer que está Que é a existindo base uma de divisão tudo. celular e que a Hum, informação do código genético está passando para todas essas células, para todos esses sistemas. E é lembra todo que o eu falei do corpo, enfim. metabolismo, né? Existe então um metabolismo que é capaz de assegurar a energia dentro dessa célula para que haja essa divisão, porque despende de Sim, trabalho e todo o tá. trabalho despende de energia. Mas o que eu estava falando lá de células, moléculas e órgãos, enfim, é uma questão de nível de organização desses sistemas dos seres vivos. E a partir do momento em que ele vai se duplicar, vai se dividir, ele precisa da receita do bolo. E daí que entra o DNA mais uma vez. Lembra que eu falei para você do DNA? O Sim, DNA, ele é o livro com todas as receitas. tá. Entendeu? Uhum, Então, assim, toda a receita de como se faz ser humano está lá no DNA, que é o nosso código genético. Perfeito. Aí então eu vou fazer a metáfora lá para você sobre a fábrica de bolo. Então nós vamos imaginar
que existe um cofre e dentro deste cofre está o nosso DNA. É o livro de todas as receitas, ok? Ele não sai de Uhum. lá, falei já várias vezes, ele não sai de lá. Tá. Mas o RNA, ele tem o poder de fazer uma cópia. Ele vai lá, abre o livro e diz E assim: daqui acessa. eu vou tirar Uhum. uma cópia do bolo que eu quero fazer. A Uhum. partir do momento em que ele tirou essa cópia que a gente diz, a gente vai pensar, por exemplo, a partir do momento que o RNA foi copiado para o RNA, ele vai ser traduzido. Entendeu? Então, assim, eu copiei o código, Uhum. eu preciso traduzir o que é esse código. O que é essa proteína? O que é essa sequência de proteínas elas estão me dizendo? Ah, aqui é para formar cabelo. Ah, aqui é para fazer um pulmão saudável. Aqui tem um pulmão que não está muito bem, ele está em desarmonia. Entendeu a questão da desarmonia e da questão da modulação? E daí Uhum. você já linka com o floral, com terapia, enfim. Tá? Então, Uhum. ações que você vai fazer, epigenética, que vão melhorar isso tudo. Aí, lá nessa fábrica de fazer bolo, nós temos as batedeiras. Tá. As batedeiras a gente pode considerar como os ribossomos, que são componentes celulares, Dentro que da ele célula. vai Uhum. ler a receita e vai dizer assim: ah, certo, então aqui nessa receita diz que vai ovo, então o ovo pode entrar. E daí tem o confeiteiro que vai lá e diz assim, ó, o confeiteiro, ele é o RNA transportador que vai levar os aminoácidos lá, que vai levar os aminoácidos, que toda proteína é um aminoácido, né? É um conjunto de aminoácidos, que vai levar lá aquela informação e que uma sequência de proteínas vai modificar mais uma vez o resultado da célula. Tá. Deu mais ou menos para entender? Deu para entender e ver como é profundo esse trabalho, né, da epigenética, como ele vai atuar fundo, né, profundamente. Sim, sim. Hum, Com certeza. Interessante. Então, Continue. uma outra questão que os biólogos falaram, e eles estão certos, é a questão da complexidade da epigenética. Por quê? Então, é por Eu isso, acho mais uma bastante vez, a gente não complexo. pode dizer, por exemplo, que simplesmente vai haver uma mudança no código genético, isso não é verdade. Vai haver uma mudança na expressão genética, tá? E Tá. olha, falando em expressão genética, tem uma outra coisa bem legal, que quando eu estava estudando aqui, Ah, eu me flagrei sobre isso, e daí eu li e tava, porque a vida é maravilhosa, né? Aí justamente ah, estava logo abaixo a explicação. Eu pensei, gente, como pode? Olha só. A ah, expressão genética acontece uma espécie de desempacotamento dos genes. Lá na puberdade, a gente tem os genes, certo? Os genes são as tá. informações, os códigos genéticos para tudo que há no nosso corpo. Mas, por Sim. exemplo, lá na puberdade, você vai ter uma aceleração, por exemplo, de determinados hormônios que vão fazer crescer pelos, percentuais de gordura, por exemplo, nas mulheres, e seio, que vão dar o fenótipo, né? Que vai dar a característica do código genético. Então, vai haver a aparência, entre aspas, o fenótipo, né? Hum, Daquele código quis manifestar. Mas olha que interessante, existe um empacotamento desses códigos, para que em determinado momento eles sejam manifestados, expressados ou não. Olha que tá. bacana. E o que Então, faz ele se lá já manifestar é ou não? definido isso. Já é definido, tá? Uhum. Sim. Isso que se acreditava, né? Porque a mãe tem um código genético para gordura, você vai ser gordo e acabou. O que não é verdade. Você pode ter uma propensão para engordar, mas os teus hábitos alimentares, os teus hábitos de vida saudável vão fazer com que a sua vida, na verdade, seja melhor do que a vida dos seus pais, do que aquela questão genética, tá? Tá. Uhum. Então, o que que a epigenética fala hoje? Eu não sei quanto tempo a gente tem. Ah, não, podemos seguir. Podemos seguir. Você tem algum compromisso? A gente não combinou Não, eu não horário, sei, mas não até uma hora cai. e pouco. Não cai a Não, não cai. live. Não, por isso que eu faço Ótimo, pelo Face. Pelo Face não cai. A gente pode ótimo. trabalhar sossegado. Se tiver algum exercício, né, mais no fim, quiser passar para aplicar para nossos ou
interessados aí, não tem problema, Tá. será bem-vindo também. Eu queria falar, né, o que a epigenética fala hoje, né? O que a ciência, o que você vai ouvir um biólogo falar. Que a epigenética hoje muda o pelo, a cor do pelo do rato, vai mudar a cor das plantas e ela vai servir para diagnóstico. E daí sim, a Tá, medicina ali vai ser bem entendida. Por quê? Por exemplo, se você tem lá Angelina Jolie, tirou os seios, né? Porque a sim, mãe dela por causa teve da câncer. câncer de seios. Aham, ela tirou os Isso. dois, né? Então foi feita uma leitura Para do prevenir. código genético, tá? Foi feita uma leitura do código genético e, digamos lá, não sei, vou inventar agora, ela tinha uma probabilidade de ter 95% de câncer, de ter câncer de seios, Tá. câncer de mama. Entendeu? Então foi Uhum. feito o quê? Uma leitura neste código genético. Como que se apresentou isso? Então, sim, as nossas informações estão lá no nosso código. Tá. Mas elas podem estar lá e não se manifestar, essa é a grande Sim. realidade, essa é a grande sacada, tá? Como que a gente vai Tá. fazer isso mais uma vez? Com exercícios que vão acalmar nossa mente, porque lembra da história do limão? Que vai acalmar Sim. nossa mente, que vai mudar a nossa Estímulo. fisiologia, que vai mudar as nossas Uhum. sequências dos neurotransmissores lá, vai mudar a alteração dos hormônios, por exemplo, do cortisol. Tá. Então, isso é bastante importante a gente entender, tá? É Interessante. Uhum. muito interessante. Ó, o material genético são todas as informações que são responsáveis por determinar a síntese de proteínas. Mais uma vez, estamos falando de síntese das proteínas, formação de Uhum. moléculas e todas as características de um ser. Lembra que a gente estudou lá em biologia, assim, que, por exemplo, proteína é um tijolinho? E daí nós Uhum. pensávamos que o tijolinho vai formar um corpo. Uhum. E lembra que nós pensamos assim que o tijolinho tem o quê? O tijolinho, desculpa, a proteína está onde? Lá no músculo. Então, a Uhum. proteína ela é um tijolinho de construção deste músculo. Olha que Tá. interessante. Então, a proteína tem uma questão estrutural dentro da célula, uma questão funcional dentro da célula. Tá. Então, por Duas ser características, determinada duas a proteína, habilidades. Aham. exatamente, por ser determinada a proteína, ela vai se expressar de alguma forma. Então, a gente pode pensar aí na questão da função e estrutura de cada célula, tá? O material genético consiste em informações que determinam as características de um indivíduo. Ele contém todas as informações nos genes, sendo responsáveis pela síntese de proteínas, mais uma vez, formação de moléculas, entre outras funções. Enfim, o que eu quero dizer com isso, né? Então, o nosso material genético, ele já tem essas informações, correto? Então, a partir Tá. do momento que a gente fez essa viagem na questão da energia ali, nós podemos pensar se eu tenho dois cães que vão brigar, qual vai ganhar a luta? Tradicional pergunta: Oh, quem eu assim, alimentar o que for mais? mais forte, assim, o que for E mais quem, forte, quem eu mais alimentar cuidado. mais? Porque se eu der Aham, comida sim, para um cão, ele vai ficar mais forte, daí você está sem certa, dúvida. Aham, e ele vai ganhar essa luta. Mas por que eu estou dizendo sobre o dar comida para ele? Ou seja, eu estou dando energia para ele. sim, Se eu estou dando alimento é energia para energia. ele, Aham, ele vai modular tudo, vai ficar forte e vai, enfim, brigar lá. Agora, vamos passar dessa metáfora lá para dentro do nosso corpo. Se eu estou dando uma energia de qualidade para a nossa célula, seja porque o alimento também tem uma energia, você sabe disso. sim. O biofóton que está dentro do alimento, de uma fruta, de uma verdura, enfim, ele tem uma informação. Por isso que, por Tá. exemplo, comer brotos é comer o máximo da informação vibracional daquele alimento. Consegue perceber? Hum, sim, Então, eu estou faz dando sentido. uma energia de qualidade para esse corpo físico. E a energia de qualidade, por exemplo, para o corpo vibracional, é, por exemplo, uma frequência, um padrão vibracional dos meus sentimentos e dos meus pensamentos. Porque a expressão da linguagem da mente, do cérebro, é o pensamento, Hum, você concorda? E a sim. expressão da linguagem do corpo é a emoção. Tá.
Então, tudo que eu estou pensando, tudo que eu estou sentindo está se manifestando ali. Tá. Entendeu? E levando em conta também que no aspecto alimento, aí que a gente estava falando dos cães, o cão que eu alimento mais, eu também dou mais atenção, eu também estou reforçando emocionalmente, né? Sim, sim. Não é só o alimento físico, mas eu estou dando uma atenção, eu estou olhando, eu estou conversando com o cachorro e ele está entendendo que eu estou ali dando um apoio para ele, né? Estou Sim. conectado com ele, né? Tem esse aspecto também energético emocional, né? Com certeza, porque lembra do padrão vibracional, do padrão informacional? Sim, Se nós pensarmos assim, cada um tem uma forma de reagir com determinada situação. Então você tem um padrão. E você sabe que tá. você, por exemplo, só sabe fazer arroz daquela receita que você fez o arroz. Você não sabe fazer aquele meu arroz que é diferente, que vai lá, um grão, por exemplo, de noz. Você não sabe fazer. Por mais que você pode até ter uma noção, mas você não fez ainda. Tá. Então você só sabe fazer aquilo que você já sabe fazer, que você já fez, que você tem a receita e consegue fazer de novo. Sim. Então, quando você está se manifestando nessa sua vibração, no seu padrão vibracional de pensamentos, de sentimentos, você está modificando toda a tua estrutura bioquímica, fisiológica, biofísica e Ah, desregulando tudo isso. Basta saber que uma entendi. pessoa nervosa tem um monte de problemas, uma pessoa ansiosa tem um monte de problemas. E a Sim. pessoa depressiva tem um monte de problemas, e são aquelas pessoas que têm uma baixa energia. Energia. Mais uma vez, a questão da energia. Tá. Então, esse padrão que eu estou te falando, essa receita que você sabe fazer o arroz, é como você vai fazer o arroz sempre, porque você não sabe fazer o arroz diferente. O que nós precisamos fazer? Colocar uma informação na sua receita diferente. Achar um meio para que você consiga executar uma nova receita de arroz e fazer essa receita de arroz. Sim. Nada mais do que a epigenética. Então, essa expressão desse código genético, essa expressão deste padrão que nós estamos fazendo, vai fazer a diferença na nossa vida. Porque mesmo que eu tenha informação lá, eu posso fazer uma diferença na minha expressão desse gene, deste código Sim. genético. Perfeito. Entendeu? Muito interessante. E como que a gente vai fazer, por exemplo, quando a gente faz uma meditação, mindfulness, seja lá que for. Quando qualquer meditação, quando você se torna presente no aqui e agora. Porque você não está lá no futuro e não está no passado, você Vida, está né? no agora, você está E aproveitando é o que isso aqui. importa. E Uhum. é o que importa. Com certeza, porque você se Eu manifesta acho aqui que como ser no presente. E mais uma vez, essa. né, para quem é da psicologia corporal, o corpo se manifestando, o corpo se expressando, o corpo tendo e fazendo esta linguagem, que é a emoção. Então, E por é tão mais que interessante isso você. que você está falando, né? Porque, por exemplo, eu Sim, tive casos de depressão em que eu consegui solucionar em uma sessão através de exercícios corporais. Não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes. olha que legal. Eu fiz dança do Né? ventre uma vez de uma senhora, agora eu não vou lembrar o Ai, nome dela, amo. muitos anos É. atrás. Ela comentou sobre mulheres com câncer. É, Sim, puxa vida, eu não vou ter 100% de certeza, mas enfim, as mulheres tinham câncer, não me lembro se era no útero ou nos ovários, e através de um trabalho que ela fez científico, comprovando tudo, que através da dança, dos movimentos, dos oitos da dança, ela conseguia, as mulheres conseguiram reverter o câncer lá. Vou mentir porque eu também não me recordo, mas tipo, 80, tá. 90% das mulheres tiveram um resultado super positivo. E foi um trabalho Só. científico. Ou seja, o movimento do corpo se expressando, né? No que? Sim, Na sua própria epigenética, na sua própria manifestação, do que eu quero que meu corpo manifeste. sim. Opa lá, né? Não Então, vou assim, ó, falar. olha,
Olha que exemplo legal. Eu estou na menopausa, certo? Desde Uhum. 2017 eu não tenho mais menstruações. Eu Tá, engordei em torno de uns 8 quilos. tem. Porque eu Isso caí, mesmo aconteceu enfim. comigo na época. Enfim, aconteceu algumas coisas. Muda Eu tudo. caí, tive uma fratura, enfim, não pude mais fazer exercícios físicos, né? Mas enfim, né? Eu engordei. Mas eu não engordei porque eu caí. Eu não engordei porque eu estou. E sim, eu diminuí a minha quantidade de exercícios por causa da questão, entendeu? Mas Uhum. o meu hábito de vida saudável que mudou o meu Sim, resultado. Ou sim. seja, eu nunca estava com problema de estar fora do meu peso. E por que que agora estou? Então, o que que estou fazendo de novo? Estou de novo me cuidando e fazendo o que eu já fazia antes, colocando a informação adequada. E fazendo meditação, fazendo relaxamento, fazendo exercício, cuidando cada vez mais da alimentação. O que eu quero deixar claro aqui, epigenética não é a tábua da salvação, né? Aham. Cientificamente, o que que a gente Nenhuma tem de teoria é, né? comprovamento? De comprovação, né? É que Uhum. a gente está trabalhando a questão do diagnóstico para nós, que vai interessar mais para nós, né? Já que a gente não estuda, nosso Uhum. objeto de estudo não é o rato em si, o corpo humano, né? O que interessa mais para nós é que, por exemplo, nós temos aí grandes artigos com relação a diagnósticos, tá? Tá. E a questão terapêutica é olhar essa questão sistêmica de nós profissionais olharmos para os nossos pacientes e sabermos que ele precisa não só sentar na sua frente e escutar a terapia psicológica, a terapia, nem sei falar o nome certo, mas enfim, a sua terapia como psicólogo, a sua terapia como o seu exercício como profissional de educação física, mas que ele tem que sair dali e tem que saber lidar com o problema de que ele vai ser fechado ali num trânsito e vai ficar bravo por causa disso. Então, Você a gente sabe, tem que queria tornar os nossos voltar. pacientes. Eu não queria voltar um pouquinho no que você falou da tua professora de dança, mas tem algumas teorias que Sim, falam que há uma relação, né? Não sei estatisticamente também, porque eu não sou boa com números, mas tem uma relação entre as mulheres que desenvolve câncer de ovário, de útero e de mama com o aspecto da feminilidade, tá? Aspectos de ressentimento, né? Traição de marido, por exemplo, vou dar um exemplo, assim, a grosso sim, modo, entendeu? Uma omissão sim, séria do marido a ela quanto mulher, um desrespeito a ela quanto mulher, algumas coisas assim. Então, tem alguns estudos relacionados a isso, que eu não estou bem ao par, mas já ouvi falar, e que tem um pouco a ver com isso que você estava falando da dança, né? Da expressão, que a dança do ventre é uma das danças mais expressivas femininas que existe, se não a sim. mais, né? Eu acho que eu sou suspeita, mas enfim, acho que ela é extremamente feminina. Então, assim, ó, É, eu gostaria que ficasse aquela palavrinha, eu vou falar de novo, tá? A palavrinha que eu gostaria que você ficasse na sua cabeça e lembrasse é a modelar, questão da modulação desses genes. modulação. Então, a epigenética, ela vai modular esses genes para que haja a expressão desses genes, ou não, Tá, ok? E a gente, ok. como profissional, tem que ter essa visão integrativa no sentido de saber que esse homem, o ser humano, ele é a gente já sabe isso, mas enfim, esse olhar tem que ser um olhar sistêmico, que ele está inserido numa sociedade, que ele tem hábitos, que os hábitos dos pais, enfim, os hábitos herdados até no seu gene mesmo, herdados no seu corpo, eles podem estar representados no seu corpo e ser expressados então. Mas, Ah, se você, através da epigenética, trabalhar o seu corpo, trabalhar essas questões, principalmente o equilíbrio, chegar numa coisa que a gente chama de homeostase. uhum. Quando a gente chega na Equilíbrio natural, homeostase, né? e na Uhum. verdade esta é como a gente vai falar, a intenção de tudo, né? Quanto menos você gastar energia, melhor. Você vai guardar energia para o seu corpo. Então, existe uma homeostase, inclusive nos gastos energéticos. Tanto é fato que as pessoas que estão acomodadas em casa e não estão fazendo exercícios físicos, e daí é um puxão de orelha para quem não está fazendo exercícios físicos, né? Você está dando mais uma vez, confirmando uma informação lá do seu padrão, por exemplo, da obesidade, né? Através do que você não se mexe, né?
E daí não tem como as coisas não acontecerem, porque é uma cascata de coisas que acontece quando você se equilibra. E esse sistema da É, homeostase que eu estava falando, a gente consegue, mais uma vez, através da meditação, da respiração, da dança, do exercício, da alimentação, dos relacionamentos. Meu Deus, outra live para falar sobre relacionamentos. Relacionamentos abusivos, né? O quanto as sim. pessoas se sentem muito mal, literalmente, por causa dos relacionamentos abusivos. A gente Tóxicos. É. recebe, eu Uhum. estou atendendo online, a gente recebe muitas pessoas falando, por exemplo, e eu já falei isso na outra live, é, contando para a gente que os maridos não estão ajudando nas tarefas da casa. Entendeu? Então, assim, as Uhum. pessoas no momento da pandemia estão com o marido em casa, filhos em casa, estão mais sobrecarregadas, estão fazendo mais tarefas domésticas e o homem está lá sentado no sofá. Então, é um relacionamento abusivo, sim. Você tem que ajudar a sua esposa, você tem que ajudar nas tarefas da casa. Porque nem, eu sempre digo assim que não é nem ajudar, né? Este é Sim. uma Cuidar ação da de sua casa, né? responsabilidade É. individual de cada um. Uhum. Individual de cada um é boa, mas enfim, individual. Ok? Ok. Tem uma pergunta? Tem mais Interessante. alguma coisa que eu possa falar? Tem alguma coisa aqui, vamos ler. A Lorraine Fischer, gratidão, Ah, Roselei desde o ovo, Sala, excelentes a Lorane informações. tem uma história muito linda que ela foi a proprietária da Uniábio Ah, e foi lá que eu me formei bioterapeuta. Foi lá que tudo que eu aprendi com relação a esse sistema, esse olhar no sistema para o ser humano, né? Ou seja, o ser está inserido nesse sistema todo foi através dela. Então, tenho muita gratidão. Ela é uma pessoa maravilhosa. Muito, e muito, ela muito boa. completa aqui. Ela fez Agrega um parte das valor. pessoas, dos profissionais maravilhosos que eu falei que eu tive contato. No início, ah, correto, parabéns. Agrega um valor na percepção do sentido da relação de ajuda. Parabéns. Obrigada. Muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Uma explicação. Sejam todos bem-vindos. Eu leio pouco aqui, porque senão não deixo o convidado Não, falar, não tem como a mas eu gente gosto ler. de Não dar é uma falta de geral e ver cuidado, as mas senão a gente perde o contribuições. raciocínio, né? É, exatamente. Eu só queria que você explicasse um pouquinho, embora, né, claro, eu sei porque eu sou da constelação, mas para as pessoas entenderem o que é o tal do sistêmico, o olhar sistêmico que você está é, mencionando aí, né, e falando da importância dele, mencionado por outras pessoas, inclusive que você citou. Vamos pensar de novo nos biofótons. Cada ser, todos os seres humanos, desculpa, todos os seres vivos, eles têm os biofótons. Os biofótons. Os biofótons é a nossa menor quantidade de energia. O biofóton ele é responsável para manter e transmitir as informações dentro das células. Então, eles têm uma responsabilidade na comunicação das células muito Tá. grande. E isso é feito de uma forma biofísica. Não é só química, não é só elementos químicos acontecendo, processos químicos, quebras, não. Biológicos também. Uhum. Biológicas, exatamente, biológicas também. Então, e eletromagnéticas. Tá? Então, quando a gente fala na questão eletromagnética, o que a gente tem? A gente tem uma intervenção elétrica e uma intervenção magnética. Vamos pensar no magnetismo, ímã. Primeira coisa que eu penso, né? Que a gente aprendeu, Eu ímã. também. Então, polos positivos, polos Polos negativos. negativos, é, isso. Então, olha que interessante. Mais Os uma vez, o que inversos nós se estamos atraem, falando? né? Uhum. O que nós estamos falando? Energia. Sacou? Energia, Porque eu sempre fiz energia. toda aquela percepção da questão da biologia, da criação da vida e das energias. Então, a partir do momento em que eu tenho ali, mais uma vez, uma energia acontecendo, um padrão vibracional acontecendo, eu tenho uma frequência. Lembra que eu falei do padrão vibracional? Tem uma Sim, frequência acontecendo ali. Então, nós tá. temos uma coisa chamada biocampo, que é a minha energia vai além do meu corpo. Ah, Só sim. que não é, só que é como se fosse a aura, tá? A gente pode até dizer que é aura, mas é Hum. como a gente tem que pensar que É tem aquela uma energia. partezinha da gente.
que incomoda quando alguém que a gente não conhece e não tem muita simpatia Sim. começa a chegar muito perto e a gente começa a andar de ré, né? A gente não sabe por quê, mas alguma coisa já É, a bateu. gente vai indo Alguma coisa para não trás e bateu. chega uma hora, encosta na parede, se o papo demorar muito ali, porque Sim, invade, né? Incomoda. sim. Né? E não está encostando a Então, mão na gente, né? Mas está no e campo. o que que quer dizer então esse olhar sistêmico, né? É um olhar no sistema. É como se eu Tá. fosse assim, ó. Eu falei então da energia, eu falei sobre a energia que está nesses familiares, a energia nas pessoas, e vai ter aí um biocampo que vai ser alimentado, entre aspas, pelos biofótons. Tá. É como se fosse cheio de estrelinhas, assim, entendeu? De energia Uhum. saindo dali e que ela vai ser capturada pela fotoquílon, lembra? Tá. Não, eu ia Aí, te perguntar da foto que ele agora, né? Da exatamente. bioeletrografia. Uhum. Exato. Mas o que que é eletromagnética? Então, a partir Uhum. do momento em que eu sou essa energia, do que o campo vibracional é energia, lembra que a gente comentou desde o começo? A partir do momento em que eu sou uma energia, eu agrego esta energia, eu somo para esta energia, né? E a gente vai formando, sabe, torcida de futebol, vem cá, todo mundo torce pro Atlético, na verdade eu sou gremista, então vamos falar do Grêmio, todo mundo torce pro Uhum. Grêmio, ficam se agarrando ali e tem Sei. aquela energia. Ela é egrégora, né? A Uhum. egrégora, a ressonância da minha energia. Tá. Então, esse olhar sistêmico, ele está nessa energia, dessa egrégora, desse sistema, dessa ressonância, porque uma energia deu uma ressonância maior, que deu uma ressonância maior, que deu uma ressonância maior. Por isso, dentro das terapias, a gente faz as ressignificações, cada um dentro das suas áreas, enfim, que a gente trabalha isso, para limpar as Tá. memórias. Porque no Deixa eu DNA ver se está eu a entendi. memória. Então, o sistêmico que você se refere é sistêmico interno, não sistêmico Não, não, familiar. não, 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 não. Eu estou chegando lá. Ah, tá. Tá bom. Desculpa, te Tá? interrompi. Vai lá. Veja, olha só, você me fez lembrar uma coisa, que dentro da medicina chinesa nós temos aqui Ah, o meridiano do vaso da concepção pela frente, faz que é o que te concepção. Aham. concebe, que é os teus projetos de vida, que é o que você faz. E atrás das costas nós temos o vaso governador, que te Olha. governa, que é a tua base. Então, sim, a Ah, gente tem realmente a energia que você fala, que é essa energia que eu estou tentando trazer de novo, para a gente entender da onde que veio essa energia individual, que ela somada, por exemplo, que deu o exemplo do campo de futebol, ela somada vai formar uma egrégora, mais uma vez, e um padrão vibracional. Então, esse padrão vibracional formou o quê? O biocampo. tá. Esse biocampo aqui, ele vai se relacionar com todas as coisas e vai ter o quê? Uma biblioteca de pensamentos, de sentimentos, de emoções, de histórias dentro daquilo. É como se fosse um caldeirão de vibração. Tá. E sistêmica no sentido de sistema. Antepassados, famílias, sociedades, história. Quer ver um exemplo bem interessante de sistema? Meu avô é negro, foi negro, ele já faleceu, mas meu avô tinha uma origem negra, Tá. certo? E eu, quando eu assisto a televisão, por exemplo, alguém sendo violentado, né, psicologicamente, emocionalmente, na questão da pobreza, por ter uma cor diferente, enfim, eu tenho uma dor no dentro do meu coração inexplicável. Que eu já recebi, por ser morena, também já recebi, né, bullying por determinadas pessoas, porque você é negra, enfim. Nem negra não sou, mas enfim, né? Também já recebi isso. Mas entenda que essa egrégora, essa vibração sistêmica lá do meu vô, e ele Me já faleceu, toca. tá aqui dentro. Aham. Sim. Então, esse olhar sistêmico em toda a minha família, de todas as gerações, de E aí toda uma também, né, tem mais. sociedade, de toda uma história, de toda uma economia, de toda uma política. Cara, tem muita coisa para falar aí, viu? Tem, tem. É, e além do que, tem a coisa da empatia, né? Não é nada Sim, mas o agradável que ver que você. alguém sofrendo de qualquer espécie, né? De qualquer situação. Sim. Né? Mas eu vou te Eu dizer fiquei uma abalada coisa: ontem porque por uma trás de amiga que toda mora no a. Japão, a filha dela faleceu ontem com câncer do cérebro, e eu fiquei abatida Sim. antes de dormir.
né? sim. Já é o Mas por terceiro trás caso de de toda a falecimento essa empatia, semana que eu tenho. existe Médico um ainda, né? reconhecimento. Olha que interessante. Por trás de toda a empatia, existe um reconhecimento. Sim, Canso de dar detalhes. Eu sou do Rio Grande do Sul, vim morar em Curitiba 27 anos atrás, me sentia sozinha, escutava os programas do Luciano Huck, que ele levava as pessoas, trazia os familiares para ficar perto da família, enfim. Gente, eu me matava chorando. eu Então, posso ó, toda imaginar, né? empatia, ela tem Tragicômico um até. Né? reconhecimento de dor, Né? pessoal, aí. Sim, tem sim, de fato. Entendeu? Então, esse olhar sistêmico é um olhar desta energia que me forma, que te forma, que nos forma como família. Família, no caso, Roseleide Euziovo de Oliveira, e agora Sala pelo esposo, mas enfim, pelo nome, né? Pelo nome, olha só, não só nome Roseleide Euziovo, mas o nome que essa família trouxe, pela estrutura e pela história que essa família trouxe, né? Pela condição onde ela está inserida. Então, veja lá, constelação familiar. Por que que acontece, por exemplo, das pessoas que estão constelando sentirem o que aquelas pessoas há muitos anos atrás sentiram? Né? Porque há uma informação no universo. A energia é informação, o sentimento é informação, o pensamento é informação. E você E tem a ver reconectou e fez também com as células ressonância do espelho, né? sentimento. É? Tem a ver também com as células espelho, né? Elas que nos Mas por que permitem a essa célula espelho coisa. acontece? Uhum. Por que a célula espelho acontece? Porque eu não sei, mas para quê? Exatamente para a gente desenvolver essa capacidade de empatia, né? E quem não tem, Sim. por exemplo, eles dizem dos sociopatas e psicopatas, não tem essa capacidade. Por isso que eles causam dor e não se abalam, né? Porque eles não têm Vou têm falar mais uma uma vez a questão dificuldade do. nessa questão dos neurônios espelho. Desculpa, eu usei a Sim. palavra errada. Neurônios Ó, espelho. mais uma vez a palavra o quê? Reconhecer. Sim. Eu Uhum. reconheço em você o que tem em você. Tanto é fato, vamos dizer assim, tá? A gente não se Tá. conhece e eu olho para você e fico pensando assim, nossa, mas parece que ela é muito exibida. E, na verdade, essa exibida, essa questão de ego está dentro de mim, porque eu só reconheço fora o que está dentro de mim. Está dentro de mim, com certeza. Então, o neurônio espelho é um reconhecimento de um padrão seu que é meu. Uhum. O neurônio espelho só serve para me mostrar o quanto eu sou você e você é eu. Sim. E é esse olhar sistêmico. Até nas coisas que eu não gosto em você. Com certeza, com certeza. Né? Guria, eu tenho Angélica está falando horário. algo aqui. Tá, espera aí, só Ah, vamos ver aqui. Angélica sim. Silva, como você deu o salto da energia fotônica para o campo sistêmico, para uma egrégora de um ambiente social, cultural, familiar? Hum? Isso, perfeito. Tinha mais alguma coisa aqui? Fabiane Exatamente. Jacomim. Essa energia fotônica Exemplo é o que sempre biofóton que eu usei falei, tá? também para explicar sobre energia, quando alguém nos incomoda. Estou no caminho. Está assim, com certeza. Obrigada, gente, por as participações. Né? É isso, Roseli. Fantástico. Eu achei fantástico. Sabe? Deixa eu só Acrescentou um terminar. monte. Não, claro, por favor, Deixa eu tenha a só terminar palavra. Você que agradecendo a está com pressa. oportunidade, né? Por ter me convidado. E se deixar falar, é só porque eu tenho horário mesmo, que eu tenho ó, Sim, 17h30 um horário que eu combinei. tá. É, Não, mas se está deixar falar, ótimo, a é o gente vai tempo falar muito, ideal. né? A gente não tem Com problema de certeza. falar. Não, nenhum problema. Não, não, né? Mas é um prazer muito grande ter estado aqui esses momentos com você, ter tido a oportunidade de estudar um pouquinho mais, porque isso com certeza a gente não sabe nada. Tem muitas Não, coisas ainda que é difícil para mim, mesmo na questão química fisiológica, na questão biofísica, ainda tem muitas coisas para serem entendidas, né? Mas sim. eu volto naquela questão da ética e da amorosidade. Tá. Então, é isso que eu quero deixar para vocês. Eu sempre falo assim, amo tu, né? Para as pessoas que eu tenho em Uhum. relacionamento. E é exatamente isso. Essa vibração de amor, ela pode realmente curar todas as coisas. E se não Com curar, certeza. ela vai acalentar, ela vai dar colo para todas as pessoas e vai melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas também. Tá Sim. bom?
Tá ótimo, querida. Muito obrigada. Você tem uma didática bem interessante, né? Eu já tinha assistido a sua aula na pós e Sim. eu admirei isso. Então, muito obrigada pelos exemplos, pelo disponibilizar seus trabalhos aí, né? Em um outro momento, gostaria que você voltasse para falar da medicina aí, chinesa, que Chinesa. é outra área que eu amo de paixão. Eu Amo. acho muito Vamos linda. marcar, assim, um horário que a gente Vamos. consiga Uhum. as Muito duas, tá? obrigada por ter aceito o meu convite. Eu sei que tira um tempo de vocês a nível de consultório e atendimentos e estudos e afins, mas é por uma causa nobre, né? Para Com muita certeza. gente que A está gente, na vendo hoje, verdade, só muitos fortalece aquilo que outros a gente virão. está estudando, né? É, isso, dividir com as pessoas, né? Então, Sim. obrigada que você compartilha com a minha ideia, né? Muito Bom obrigada, obrigada pelo atendimento. seu amor e obrigado pelo teu espaço, mesmo sendo um espaço virtual, mas é o teu espaço. Muito obrigado por compartilhar sistemicamente o teu espaço aqui, tá? Muito obrigada. Agradeço a Beijo. todos que estão Obrigado pelas presentes, pessoas que que estavam aí contribuíram, assistindo a gente. né? Ah, põe Muito seu obrigada contato aí mesmo. também. Você pôs já? Oi? Você já pôs seu contato aí para o pessoal? Não, eu coloco, mas entra em Isso, contato lá no coloca. meu Face. Isso, e se tiverem perguntas depois, né, os que ficaram com dúvidas, revejam, né, reassistam aí a nossa live de hoje, né, porque eu acho que é um tema mais Eu sempre complexo. falo assim, ó, o que eu não sei a gente vai pesquisar, É, eu acho. Eu, há um né? Porque a tempo gente atrás, fui não, fazer um o que eu não curso sei, eu não no sei mesmo, né? Urubici Não fico enrolando, não, não sei. de reconexão. Meu Deus, eu tinha uma linguagem lá que eu falei, gente, em que planeta que eu vivo, que eu não sei nada do que estão falando. Voltei para São Paulo, né? Na época eu estava morando em São Paulo, pá, pá, pá. Aí fui fazer uma reciclagem, voltei ao Urubici e falei, agora entendo tudo. Agora isso já Legal. não me assusta mais, né? Ó, Então, legal. para quem não está fazendo exercícios físicos, a Roselei Deus e Ovo Sala também eu tenho um canal no YouTube que eu estou colocando algumas aulas lá, tá? Para fazer alguns exercícios. Então, tem algumas aulas para fazer exercícios físicos. Falo sobre Ótimo. várias outras coisas, mas enfim, neste momento, vá lá fazer uma aula e eu aproveito a oportunidade. Eu tenho também um Instagram. E meu amor maior, a minha preocupação maior, com certeza, é assim, ó, amo tu. Amo tu. Obrigada, Roselei. Foi excelente. Muito obrigada a todos. Vamos encerrar então. Ótimo atendimento Vamos. para você e que Muito leve um pouco obrigada. dessa energia aí de Hum, amor para os seus clientes também. Mais um pouco hoje, né? com O certeza. nosso, Um beijo a no nossa coração de todos egrégora vocês e daqui. obrigada, tá? Tá? Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Dúvidas e perguntas, mandem para a gente que a gente responde. Com Eu sou Sandra certeza. Sampaio, psicóloga clínica, para quem não me conhece. Tenho uma página Técnicas Interessantes no Facebook. Quem tiver interesse em conhecer mais do meu trabalho também, me peça lá que eu adiciono no grupo. Lá tem bastante informação legal. Tá bom? Muito obrigada. Boa tarde. Namastê. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.